Eu queria me apresentar rapidinho, eu sou o Gil Berlan. Quem já ouviu um nome bonito como esse? Já? Conhece outro Gil Berlan? Não, né? Graças a Deus. Graças a Deus, amém? Esse nome foi sugerido pela minha tia, e eu não falo com ela até hoje por conta disso, mas aí eu conheci Jesus e tive que perdoar minha tia, amém, irmãos? Evangelho é renúncia, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho 29 anos de idade, faço parte da Base Cultura do Céu, lá no Rio de Janeiro, e sou casado com a Joyce há 5 anos, e é um prazer poder estar com os irmãos aqui nessa tarde, nesses dias, né, que a gente vai estar aqui, de alguma forma cooperando, sentando para ouvir os irmãos, e é um prazer para nós estarmos aqui, amém? Irmãos, nesse período de louvor, de música, de adoração, o Senhor me fez, na verdade, me deu um direcionamento de estar à procura de uma pessoa aqui hoje. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo de número 21. Você consegue ouvir direito ou não? Ou prefere em cima, de boa? João capítulo 21. Eu vim procurar alguém aqui hoje. João capítulo 21, quem achou? Diz assim, versículo, vamos pular lá para o 3. Disse-lhes Simão Pedro. Ele disse o que, Pedro? Versículo 3. Vou pescar. Dize-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não pegaram nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Verso 7 a gente encerra. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pai, nós oramos sobre Salmo 119, versículo 18. Desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra. Dá-nos entendimento nas Escrituras para que possamos viver conforme a maneira, a tradução que o Teu Espírito há de comunicar ao nosso espírito nesse dia, para a glória do nome de Jesus. E quem está comigo, diga amém. Eu quero ser bem direto e não perder muito tempo no que eu quero compartilhar com você, de forma muito simples, mas eu preciso encontrar alguém aqui hoje. Você conhece a história que lemos? Pedro, né? Vamos para o início, Lucas capítulo 5, os discípulos vão pescar, é o mesmo cenário, pescam a noite inteira, não pegam nada, não deu certo, todas as técnicas possíveis aplicaram, não deu certo. Então Jesus aparece na praia, tem uns guardando a rede, consertando a rede, tem outros no barco, enfim, Jesus entra no barco de Pedro, e então começa a pregar, final do culto, Jesus então fala: vamos ir um pouco mais para o fundo, lança a rede à direita do barco. Pedro tentando argumentar alguma coisa, mas percebeu quem estava no barco, e falou: vamos obedecer. Lançam a rede à direita do barco, lançando a rede à direita do barco, vem tanto peixe que o barco quase afunda. Você conhece a história, sim ou não? Quando Pedro entende quem estava no barco, já grita logo, caindo de joelho, dizendo assim: Senhor, eu não mereço que você esteja no meu barco, eu sou pecador. Você sempre precisa entender isso. Em um ambiente onde a glória de Deus está manifesta, não precisa fazer apelo, são pecadores que correm começando o pecado. Isaías capítulo 6, ele tem uma visão, o céu aberto, um trono, serafim, santo, ele é santo, a orla enche o templo. Isaías, contemplando uma grande visão, diz: eu sou pecador.
Sou um homem de impuros lábios. Zaqueu está com Jesus na mesa, comendo. Jesus não está falando de pecado nem de arrependimento, mas Jesus está na mesa. Zaqueu então confessa, diz: eu defraudei a galera, preciso restaurar 4 vezes mais o mal que eu fiz à galera. Mas ninguém estava pregando. O que nós precisamos é ter o entendimento de que em um ambiente onde a glória de Deus é manifesta, não precisa apontar pecado para o pecador, porque ele se vê na glória daquele que é santo. Amém? Então isso acontece. Jesus, já quando Pedro diz, Jesus então vira e diz assim: olha, vocês agora são pescadores de homens, esquece de pegar peixe. Amém? Tem pescadores aqui? Você agora é pescadores de vidas, de homens, pescadores. Glória a Deus por isso. Segue a história, cura um ali, expulsa um demônio ali, milagre ali. Estão na mesa tomando ceia, o papo é de traição. Pedro então: Senhor, mas quem é que vai ser o traidor? Aquela história, eu estou só pincelando o que você conhece. Chega então em um ambiente dessa palavra, Pedro tenta argumentar um certo amor que ele ainda não tinha alcançado esse nível. Então ele diz assim: Senhor, eu dou a vida por você. Jesus: não, cara, está chegando a hora de morrer. E Pedro disse: não, Jesus, não, Senhor, eu dou a minha vida no teu lugar, eu morro no seu lugar. Jesus disse: Pedro, em verdade vos digo, o galo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Acontece a mesma cena que Jesus descreveu. Jesus está sendo levado, após ser preso no Getsêmani, Pedro corta a orelha do cara, aquela história. Logo depois: você andou com ele? Não. Você fala como ele? Não. Você era do bonde dele? Não. O galo canta. Pedro está mal, depressivo, arriado por ter traído e por ter sido avisado que seria um traidor, mas não quis aceitar a palavra e todo aquele cenário que você conhece. Jesus vai à cruz, morre. E a beleza de olhar a cruz não é a cruz, saber que após a cruz, quem estava na cruz ressuscitou, amém? Essa é a beleza da cruz, porque sem ressurreição a cruz não serviria de nada. Então Jesus ressuscita as mulheres. Tem irmãs aqui? As mulheres são as primeiras a ter esse tempo com o Senhor. E então tem uma palavra sendo direcionada por parte do Senhor, dizendo: olha, fala para os discípulos ir para um determinado lugar. E a Pedro também. Não deixa Pedro não estar no lugar. Eu quero ter um tempo com Pedro. Irmãos, olha o cenário. Eles vão agora, Jesus morreu. Há um relato que ele ressuscitou. Todo mundo agora volta à prática de antes. Vamos pescar. E Pedro era um líder tão influenciador que o posicionamento dele de ir sem está todo mundo. Todo mundo diz: e nós iremos contigo. Voltaram a fazer o que eles faziam antes. Foram pescar. Mesmo cenário de Lucas 5. Pescam e não pegam nada. Era costume, as aldeias em volta, chegar na beira do mar para esperar as embarcações chegarem, para poder comprar peixe, pegar peixe, para alimentar sua família. Jesus então, como um morador de uma tribo dessa, aparece e pergunta: ei, amigos, tem peixe aí? Todo mundo: não pegamos nada. Jesus então fala: lança a rede à direita do barco. Lança a rede e pega muitos peixes. Pedro, João então diz: Pedro, é o Senhor. Pedro se joga na água, estava nu, botou uma sunguinha de praia, pulou na água e veio. Ó. E os outros discípulos continuaram pegando peixe. Rede. O interessante é quando chega na água, já tem uma churrasqueira, uma coca gelada e uma folha de bananeira com 2 grandes peixes assando. Ainda que eles não obedecessem, já tinha praia. Você entende? Tinha alimento. Entenda isso aqui. E aqui, porque eu acho que seria legal. Vem 11 homens aqui. Pode vir aqui na frente? 11 homens. Pode correr aqui. 11 pessoas. Vem cá, vamos fazer uma bagunça aqui em cima para ficar melhor de ver. 11, pode vir. Pode vir 11, total de 11. Pode vir, senão eu te busco na cadeira, melhor você vir.
Aqueles irmãos da Assembleia, né, que mandavam assim, ô, vem, eu te busco aí agora. Levantava até em quem não era. Com medo. Pode vir. Pode vir mais dois. Vem vocês dois aqui, ó. Pode vir. Tinha 11 discípulos num barco. Judas já tinha se perdido. Tinha uns 11 no barco, amém? Ficam tristes não, é rapidinho. Vou dar moral para esses dois caras que veio no final. Aqui está Pedrão e João, amém? Está todo mundo no barco, sonhando, canto, em pegar peixe. O foco no barco é pescar, pegar peixe. O coração de todos eles era pegar peixe. A expectativa dos 9 era pegar peixe. A expectativa daqueles 2 não era a mesma expectativa desses 9. O coração dos 9 era uma pesca milagrosa, uma pesca maravilhosa. Mas o coração de João não era essa. O coração de 9 era uma grande pesca. O coração de Pedro estava arrebentado por ter traído o mestre. Mas o coração de João era: eu preciso reparar um pescador que está perdido no barco. Todo mundo queria peixe, mas João queria saber como estava um pescador dentro do barco. Talvez não. Nós estamos em uma escola de missões. E você está sonhando com as nações. Você está sonhando em ganhar muitas vidas para o Senhor, glória a Deus. Mas eu queria hoje falar para os Pedros, que mesmo dentro da embarcação, estão perdidos dentro do barco. E a minha tarefa hoje é dizer para você: Pedro, é o Senhor. Obrigado. É o Senhor. A expectativa de todos era as nações, era pegar muitos peixes, e a expectativa de João: existe um amigo que está dentro do barco que não está legal com o meu Senhor. Cara, todo mundo, eu quero peixe, eu quero ganhar peixe nas nações, eu quero botar no YouTube que eu estou ganhando muitos peixes, eu quero ter o meu, eu quero fazer, eu quero ganhar. Não tem problema em ganhar peixe, não tem problema, nós estamos aqui por isso. Mas eu queria hoje encontrar os Pedros, talvez o Pedro, que um dia disse sim para o Senhor. Mas entenda o que eu vou dizer para você: o sim que você deu, ele precisa ser mantido até o final. O sim que você deu precisa ser mantido até o final. O coração de todo mundo era: vamos agir com as nossas técnicas. E João estava dizendo: mano, vocês querem pegar os peixes, mas a minha preocupação é que tem um pescador que não está mais conectado. E é esse cara que vai ser o meu grande peixe. Porque todo mundo queria peixe, mas João, nós viemos conversando isso no barco. Por que João e Pedro? Por que os dois? João, o cara, né, do amor, tal, e Pedro, o cara da igreja. O cara, nós falávamos, porque o cara, Pedro era o cara da revelação, ele que teve a revelação. Agora, João era o cara da intimidade. Então, enquanto todo mundo no barco, o foco era peixe, tinha alguém acessando o nível do coração de Jesus para entender o que Jesus queria na praia. O peixe que Jesus queria na praia não era peixe para comer, era Pedro se reconectando. Então, só João acessou esse nível de revelação para poder sentir e desejar o que o Senhor desejava. Por isso, Pedro, eu não vim para te denunciar nem para te acusar, eu vim te amar
e para gritar para você dizendo: Pedro, é o Senhor. Maria fica grávida, lembra da história? Maria grávida, o anjo aparece para ela e faz a proposta: de ti nascerá um, e vai discorrendo a história. O final do versículo, do capítulo, o último versículo, Maria diz sim, dizendo que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Ali Maria estava dizendo sim, feita essa parada aí, porque Maria tinha a opção de abortar. Deus desejava fazer através dela, mas Maria disse sim para o Senhor. Ela então dá à luz o menino. Em Lucas capítulo de número 2, versículo 42 em diante, diz que todo ano, o menino tinha 12 anos, todos os anos, eles iam à festa em Jerusalém para celebrar a festa. Ou seja, 12 anos que eles iam para celebrar uma festa. Era costume as mulheres irem, não era obrigatório, mas as mulheres, por querer participar, iam também. Chegando na festa, acontece todo o cerimonial. Na hora de ir embora, você conhece a história, eles perdem Jesus. Irmão, alguém aqui já se perdeu dos pais quando era pequeno? Ou será que só eu? Só vai levantar a mão os caras que aprontavam. Levanta a mão aí, vamos lá. Eu achava que tinha um patins no pé e fui no shopping deslizando. Quando eu voltei para a loja, minha mãe não estava, foi arrebatada. Sumiu. Vai eu lá para uma salinha, chorando, chamar no microfone onde é que estava minha mãe, minha irmã chegou rindo. Irmão é terrível. Enfim, irmãos, uma coisa é perder a hora do culto. Outra hora é você perder o plano de salvação para a humanidade. O que Maria carregava era o plano de salvação para a humanidade. Desde o início até o fim dela, estava na casa de Maria, ela estava educando esse povo. Pergunto e você me responde, por favor. Quando Maria e José levava Jesus, ou conduzia Jesus até Jerusalém, quando tinha 1, 2 anos de idade, foi no mesmo nível de zelo, cuidado e devoção que eles levaram quando ele tinha 12 anos? Por que não? Porque a probabilidade do passar do tempo é fazer com que você não tenha mais zelo com o que o Senhor entregou para você. Aí eu vou fazer aquela perguntinha assim: você está feliz? Maria e José perdem o plano de salvação, irmãos. Você já parou para pensar se quando eles perderam o plano, Deus falasse assim: vamos trocar um papo? Já pensou? O pai do menino chamar para um desenrolo? Agora não, daqui a pouco. Deixa eu achar o garoto. 3 dias depois eles encontram. Amém? Eu queria dizer algo para você. Eu não sei em qual situação, em qual momento da sua vida você perdeu o zelo pelo que o Senhor confiou a você. Há tempos atrás você dizia que daria a sua vida até o fim. Você orava sobre Salmos 132, dizendo: não darei descanso aos meus olhos, nem às minhas pálpebras, até que eu prepare um lugar para que o Senhor, Adonai, possa habitar. Você dizia que era até o fim, em devoção extrema ao Senhor, que gastaria a sua juventude, que rodaria as nações. Dizia que não queria casamento, não queria faculdade, não queria um bom emprego. Você queria se ofertar, como se ofertou muitas vezes, para as nações. E eu pergunto a você: cadê esse cara? Cadê aquele que orava? Não estou falando do cantor em si, mas daqueles mesmos que fizeram aquela oração, com aquela canção que dizia: Deus, quero diluir a minha vida em Ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só Você e Aí Deus responde dizendo: eu já ouvi outros também orarem assim,
Mas depois que eu usei, o coração mudou, fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém, disse o Senhor. Cadê aqueles irmãos dos nazireados? Cadê os nazireus? Será que os nazireus estão se embriagando com vinho? Cadê os nazireus que viviam em santidade extrema ao Senhor? Cadê aqueles que diziam, Deus é até o fim? Os anos se passaram, a paixão diminuiu, e estamos largando Jesus nos encontros religiosos. Eu não sei há quanto tempo você perdeu Jesus, mas eu tenho uma palavra para você, há um caminho de volta nessa tarde. Eu não estou te denunciando, eu estou te amando no Espírito, para que possamos voltar e abraçar o que deixamos no meio do caminho. Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Existe sempre dois tipos de pessoas. Aquele Moisés que vai se encontrar no fogo, vai corresponder a um chamado na sarça queimando, e vai ter canta que vai ser a sarça. Vai ter aqueles que vão se encontrar no fogo, e vai ter aqueles que vai estar queimando para que outros se encontrem. Talvez você foi a sarça, e hoje está precisando ser Moisés, e glória a Deus. Desde que nenhum de nós nos percamos. Talvez você era o cara que queimava de paixão pelo Senhor. Obrigado, Jesus, por me lembrar de Daniel. Nabucodonosor já tinha falecido. O filho dele ali, o Belsazar, está reinando. E agora a mãe dele, porque eles estavam usurpando os utensílios sagrados do Senhor. Lembra disso? A mão misteriosa aparece. E você sabe por que a mão aparece? Porque os utensílios eram consagrados ao Senhor. Deixa eu te dar um exemplo. Está vendo esse copo aqui? Ele, normalmente, a igreja, tudo que compra, consagra ao Senhor. Quem aqui não já foi orar no carro de alguém? Alguém comprou um carro e queria até um óleo ungido para botar para consagrar o carro? Sim ou não? Comprava tudo que comprava, um violão, irmão, vamos consagrar ao Senhor. Tinha até irmãos, amigos nossos que foram casar e deixaram 7 dias a aliança enterrada no monte, para consagrar dentro de um vidro de azeite. Consagrar para estar na unção, porque consagração era isso. Então o Senhor ordenava que consagrasse os utensílios. E esses utensílios eram consagrados. E o que é uma consagração? Quando eu pego esse microfone e eu consagro ao Senhor, o Senhor está se apropriando dele. Quando eu consagro ao Senhor, ele não serve mais para nada, a não ser para o Senhor. Você entende por que você tentou desviar e não conseguiu nem viver pecado? Porque o Senhor te consagrou e você não tem mais direito de viver no pecado, porque você não presta mais para isso. Você entende isso? Então, Daniel, contexto de Daniel, há utensílios consagrados, o exílio, aquela história. Agora eles estão chapando, zoando, curtindo, tipo uma rave rolando, com os utensílios. Então o Senhor aparece, com a mão misteriosa, dá umas palavrinhas lá, ninguém entende nada, chama o sábio, ninguém consegue, chama todo mundo da Babilônia, ninguém resolve. Aí a mãe do rei diz assim, na época do seu pai,
Na época do seu pai, tinha um garoto, tinha um cara. Era um cara que foi até para a cova, é um cara zebrado aí em Deus, meio doido. Esse cara tinha o espírito dos deuses, ele interpretava sonhos. E a mãe está falando para ele quem era Daniel, na época do pai. Ele ora 3 vezes ao dia. É um cara que até o fim ele vai, já arriscou a vida algumas vezes por esse Deus a quem ele serve. Glória a Deus. O rei então diz assim: manda chamar esse cara. Chega Daniel diante do rei, canta. Quando Daniel se apresenta diante do rei, a primeira palavra que o rei libera, a primeira que o rei pergunta para Daniel é: és tu o mesmo Daniel? És tu o mesmo Daniel? Cantarino foi dar uma de beré, vou até conferir. És tu o mesmo Daniel? Por quê? Porque legal que você era o cara de orar 3 vezes ao dia. Legal que você era o cara do gira no manto. Legal que era o cara que apavorava as favelas, as nações. Legal. Mas a minha pergunta para você é: você ainda é esse cara? Porque os anos se passaram e a paixão aumentou. O tempo passou e a devoção, o amor ao primeiro mandamento em amar ao Senhor com todo o coração, cresceu ou diminuiu ao passar do tempo? És tu mesmo, Daniel? És tu? Porque não vem me trazer um currículo de quem você foi. Eu quero saber se você ainda é o cara que queima. Não vem me dizer que você já queimou, tem pedaços seus pelas nações, glória a Deus, não é vão no Senhor. Mas eu quero saber se você ainda é o cara que ainda ama amar o Senhor. Ou será que isso ficou lá atrás, quando não tinha, quando não era conhecido, quando ninguém sabia quem você era? Será que só ficou naquele tempo? Ou será que o nível de devoção hoje diminuiu? Porque agora o Senhor fez o que te prometeu durante anos, e agora que Ele está fazendo, você está perdendo Jesus. Agora que está chegando mais perto do cumprimento, você perde o menino. Para quebrar esse clima, fala assim para quem está perto de você: pelo silêncio que tu está fazendo, acho que tu és o mesmo Daniel ainda. Eu sou legal, amém, irmãos? Eu sou legal, não fica triste não. Mas és tu mesmo, Daniel? Ou devemos aguardar outro cara que queimava e não queima mais hoje? Pedro! É o Senhor. E hoje é um bom dia para pularmos no rio e só parar de nadar quando encontrarmos com o Senhor. A praia é para todos, mas o gabinete era com Pedro. 11 dentro do barco, 9 querendo peixe, Pedro mal e João querendo Pedro. O meu desejo, existe muitos 9 discípulos aqui que querem muitos peixes, e glória a Deus por isso, não há erro, pelo contrário, estamos aqui para nos equiparmos para isso. Mas hoje eu queria encontrar 2 pessoas, um João e os Pedros. Só Jesus sabe o seu coração, só Jesus conhece a sua realidade.
Pessoas que cuidaram de tanta gente, mas às vezes quer um abraço e não tem ninguém. Pessoas que se doaram tanto para alguém, e às vezes não encontra alguém se doando em prol dele. Sabe, irmãos, às vezes eu quero um abraço e não tem. Às vezes eu quero um abraço e eu encontro alguém me pedindo um abraço. Às vezes eu quero alguém para me mandar uma mensagem para tomar um açaí. E quando eu chamo alguém para tomar um açaí, o que eu encontro são pessoas querendo o que eu tenho e não valorizando quem eu sou. O desenrolo de Pedro e João não está associado a ministério, está associado em ver um amigo que precisava do Senhor, mais do que eu precisava de uma agenda ou de dar muitos resultados. Eu não conheço a sua vida, o seu coração, mas eu conheço o nosso amigo que é seu também, chamado Espírito Santo. E lá na favela a gente brinca que ele é o maior X9. E esse X9 ninguém nunca conseguiu pegar, velho. Ele que pega a gente às vezes. E ele cagueta tudo. Por isso, para mim terminar de verdade, eu queria que você entendesse, eu vou falar o que você já sabe. Pedro mete a mão na espada e corta a orelha de Malco. Você conhece a história? Malco era discípulo, era servo do sumo sacerdote. Ele estudou 4 a 6 anos, o último ano, como você na faculdade faz o estágio. Ele estava estagiando com turnos de 12 horas, mantendo o fogo de Levíticos 6:12 aceso no altar. Sonhando em ser um sacerdote, ele fazia parte da família. Ele estudou, se preparou para isso. E eu não sei se você sabe, cara, por que é que Jesus chegava para os caras e falava assim, poxa, a gente vê Pedro, vê os caras, acha que Pedro era o cara que ficava pescando nos riozinhos, no Tietê ali. Pedro era empresário, ele tinha barcos. Eles estavam pescando, eles tinham uma organização. Então eles largam para Jesus, largam tudo para Jesus, e de repente você pensa e vê Pedro como um cara ignorante. Legal. Mas você vai ver, por exemplo, um cara que trabalhava como o Ministério da Fazenda, por exemplo, o Levi lá, Mateus. Trabalhava para o Império Romano, um cara bem sucedido, tipo um cara que trabalha para a Polícia Federal. Pensa aí. Jesus chama esse cara, todos eles largaram tudo. Não houve um tipo assim, cara, vamos lá, cara. Ó, daqui a 6 meses eu vejo você, cara, com um violão rodando as nações. Você vai ser um grande pregador, um grande, sei lá o quê. Não houve isso. Veio simplesmente, cara, siga-me. E Jesus ia embora. E os caras nem dá tempo de dar baixa na carteira, dava. Quando o pai de alguém morreu, falou, deixa que os mortos enterrem os mortos. Você entende isso? Agora eu pergunto a você, por que é que eles correspondiam? Se hoje a gente passa, ó, aqui, ó, para um camarada, a perna tem que crescer, igual o Canta falou lá em Portugal, 10 centímetros. Tem que fazer o cara ficar bonito, nem que seja na unção, depois ele volta a ser feio. Para o cara crer. Jesus apenas dizia, siga-me. E geral largava tudo. Na cultura judaica, não era o Senhor que chamava alguém para ser discípulo. Normalmente, um servo, uma criança, até os 10 anos de idade, ele vinha se desenvolvendo nas escrituras com força. Não é o bar mitzvah do 12 para o 13, chegando 12 anos de idade, começava as peneiras, de pessoas se dedicando ao Senhor, para crescer nas escrituras. Com 12 anos de idade, ele precisava conhecer o Velho Testamento. Seguia até os 16, passando por peneiras. 16 anos de idade, ficava aos tops nas escrituras de conhecimento e havia interrogatórios. Lembra de Jesus aos 12 anos, quando perde Jesus, Maria encontra ele aonde? Aonde? No templo.
Ele encontra no templo fazendo o quê? Sendo interrogado, o que eles perguntavam, Jesus sabia. Amém? E você sabe, né? Porque é que Jesus vira para Maria, parece até que ele está sendo grosso. Maria fala: menino, o que você está fazendo aqui? Jesus falou: ué, você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Porque aos 12 anos de idade, na cultura judaica, a mãe tem responsabilidade de cuidar do menino até 12. Com 12 anos de idade é transferido para o pai. Com 12 anos é a primeira clareza que Jesus tem do ministério messiânico. Por isso que ele então chega ali e diz assim: na casa, né? Eu tinha que estar na casa do meu pai, eu estou aqui, ué. Já entendi quem é José, e também já entendi quem é meu pai. Então vinha-se esse desenvolvimento, Torá, da Torá até os 16, eles tinham que saber o Velho Testamento inteiro, peneiras. Chegando aos 16 anos de idade, o Senhor, o mestre, o Rabi, a quem eles pediam para ser discípulo, porque eles enxergavam em alguém algo que eles queriam carregar, o famoso jugo de Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse eu vos aliviarei, isso não é uma palavra para pecador, isso é uma palavra para uma nação religiosa. Jesus está dizendo: o fardo que os fariseus colocaram de vocês é pesado, mas o meu fardo é leve. Então, aos 16, eles vinham desenvolvendo com os rabis ali que eles queriam ser discípulo deles, chegavam em uma determinada idade ou determinada posição, as peneiras começavam, e ainda que eles fossem aprovados, se os rabis, se os mestres, por algum motivo achassem que ele não era digno de ser seus discípulos, eles mandavam eles voltar para casa para seguir a profissão do pai. Ou seja, estava inutilizando eles para o ministério. Dizendo: você não serve para o ministério, vai voltar a trabalhar. Acredite se quiser, Jesus já seguia a profissão de quem? Meu Deus! Quando Jesus exerce o seu ministério, a primeira coisa que Jesus faz é chamar os rejeitados para o ministério. Jesus agora entra e começa a dizer assim: vem ser meu discípulo. Na mentalidade desses caras, estava dizendo: eu estou tendo uma segunda chance. A religião me rejeitou, mas tem um cara me chamando. Tem um cara me chamando para ser discípulo, e não foi eu que fui atrás dele, ele veio a mim, cara. Por isso que ninguém rejeitava o convite. Ninguém. Mal com esse cara que estava estudando, se dedicando, sendo aprovado nas peneiras. Do nada Pedro arranca a orelha do cara. E a Bíblia faz questão de dizer que a orelha direita, lá em Levítico, vai dizer que a consagração do sacerdote era ungindo os polegares das mãos e dos pés, do dedo direito e a orelha direita. Então, arrancando, irmãos, entenda isso, se for ler Bíblia, se atente para os detalhes da Bíblia. João capítulo 20 vai dizer que havia lenços, Jesus ressuscita, havia lenços espalhados no sepulcro e um lenço dobrado à parte. Aí na cultura judaica, você vai ver, você vai descobrir que o servo e o seu senhor, o servo servia a mesa do Senhor e ficava a certa distância, observando o Senhor na mesa. Fala muito de lenço, e só um momento fala de um lenço dobrado à parte. O servo servia o Senhor, ficava de longe observando a mesa, de modo que o Senhor não via o servo. Então ele ficava de longe. Se o Senhor estivesse comendo e pegasse o guardanapo, o lenço, e fizesse isso aqui, era um sinal para o servo dizendo: eu terminei. Agora, ainda que tivesse comida no prato, e ele levantasse e saísse e deixasse o lenço dobrado, ele estava dizendo: eu vou voltar. Jesus ressuscita já dizendo: você entende a mentalidade dos caras, como é que era?
Então, agora esse cara está sem orelha, orelha direita, perdeu a orelha, perdeu o direito de um sacerdote. Você entende sobre sacerdote, sim? Perdeu o direito de ministrar diante do Senhor, de estar com o Senhor. Estamos falando de uma era, de uma época do sacerdócio levítico, araônico, não é o Melquisedeque ainda. Ó, sem orelha direita, imagina! O direito de ministrar, o direito de estar no Senhor foi arrancado. E o pior de tudo, e essa palavra que eu quero liberar para você. E o pior não é estar com a orelha arrancada, o pior é saber que quem arrancou foi um discípulo de Jesus usando mal a espada. Fazendo mau uso da espada, arrancando pessoas. Por isso eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que de repente foi amputado do corpo, de repente deveria viabilizar, ser como uma base, uma plataforma que iria proporcionar o seu envio, talvez foi quem arrancou e acabou com a sua vida. Nos perdoe por eles. Mas o mesmo Jesus que viu essa espada descendo na sua orelha, é o mesmo que está aqui hoje para colocar a orelha no lugar, amém? Para restaurar você de volta ao sacerdócio. E sabe o que é lindo nessa história? Para mim é saber que Judas está presente. E saber que enquanto Jesus restaurava a orelha, há uma mensagem sendo pregada para Judas. Judas, assim como a orelha está fora do corpo, eu vou reconectar de volta no corpo. Você se amputou, Judas, mas se você quiser, eu posso te ligar outra vez. Alguém está comigo? O Pedro é o Senhor. Agora eu pergunto a você, não sei se você sabe, mas algumas linhas teológicas vão dizer que o sacerdote Caifás, eles andavam, o sumo sacerdote andava com um cajado, desde Arão, para de Arão que floresce, porque está na arca. Mas algumas linhas teológicas vão dizer que no cajado do sumo sacerdote vinha cravado em ouro o nome do sumo sacerdote. Cravado em ouro no cajado. Caifás, segundo os historiadores, no cajado que ele carregava, que era o mesmo lá de Arão, não havia mais espaço para colocar nome. Porque o sacerdócio levítico estava tendo um ponto final em Caifás. E Deus estava levantando uma nova ordem. Agora eu pergunto para você, como deve ter sido o sacerdote Malcom, depois de levar Jesus para morrer, para ser preso, e sabendo que foi ele o cara que fez ele sonhar novamente com a presença. Por isso, Pedro, nós não estamos aqui para te acusar, porque quem deveria te acusar decidiu te amar. Nós não estamos aqui, Maria e José, querendo acusá-los de negligência por ter perdido o menino. Daniel, nós não estamos aqui também acusando, dizendo que você não é mais o mesmo. O que nós estamos aqui é desfrutando do amor do Pai, alinhando os nossos corações para nós estarmos aonde nós devemos estar. Se conduzindo o menino Jesus, se restaurando ou tendo a orelha restaurada, ou se com desejo de pescar ou de ser o peixe que está dentro do barco e era o peixe que mais naquele dia. Enquanto os discípulos olhavam para os peixes que estavam no mar, tinha alguém olhando para o peixe que estava dentro do barco. Eu quero orar com você. Sabe,
Tem muitas histórias que seria legais contar para você, mas não foi o que o Senhor quis. Eu queria orar, mas eu queria orar somente pelos Pedros. Então, eu vou ser João para você hoje, e vou sinalizar aqui o altar para você, dizendo: Pedro, é o Senhor. Se você está aqui hoje e deseja vir, sai do seu lugar que nós queremos orar por você, de verdade. Sei que de repente entende que precisa, vem aqui. A gente quer orar com você. Eu queria que você fizesse a sua oração aí agora. Se os irmãos puderem estar orando pelos irmãos que estão aqui à frente, liberando palavras. Se nós somos uma família nesse momento que nós precisamos uns dos outros. Se tiver alguém aí, ou se o corpo de obreiros, diaconal, quiser vir liberar palavras sobre esses irmãos, se você sentir alguma palavra, fica à vontade. Só por favor, não perca esse momento. O Senhor te ama tanto que João está gritando para você hoje. É o Senhor, Pedro. Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Jesus, eu oro com paixão e devoção ao Senhor. Que eles amem, amar ao Senhor. Eu oro por crescimento no primeiro mandamento, Senhor. Eu oro por um crescimento no primeiro mandamento. Que eles amem mais o Senhor do que eles amam os perdidos, Senhor. Amem o Senhor mais do que eles amam as nações, as ruas, mais do que eles amam seus pais, a sua namorada, o seu namorado, os seus filhos. Que eles amem e amar o Senhor. Paixão e devoção. Traga sobre nós, Jesus, o batismo do teu amor nessa tarde. Como foi liberado pelo Gil. Batismo de amor, Pai. Batismo de fogo, batismo de lágrimas. Batismo de fogo, novo batismo de fogo, novo batismo de lágrimas. Terra seca, volte a produzir água, em nome de Jesus. Terra seca, volte a produzir água, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda na alma, implantado por líderes religiosos. Se algum líder, se a igreja liberou palavras que travou você, implantou feridas na sua alma, toda ira, toda raiva, todo desconforto é na alma que fica, não é no seu espírito, é na sua alma, porque o nosso espírito nesse exato momento está clamando: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. O seu